Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isso falo a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente, isso fala a toda a gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Amados príncipes e princesas do Senhor, mais uma vez estamos juntos. Deus abençoe a tua vida, que a graça do soberano Deus de Israel esteja sobre nós nesse tempo, ainda tempo de tantas incertezas, tempo de tantas obscuridades, mas eu tenho certeza que o Senhor tem guardado a tua vida, tem guardado a tua casa, e será um tempo de crescimento para nós, de vida e vida com abundância para nós. No nome de Jesus Cristo, esse é o desejo do meu coração.
e muito obrigado mais uma vez por você estar recebendo a gente aí na tua casa, recebendo a palavra do Senhor aí junto à tua família, que seja um tempo também de edificação para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Vamos à palavra do Senhor? Se você pode, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor por sua palavra. Vamos estar orando, queridos, em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais, nós nos achegamos ao trono da tua graça. Muito obrigado, Senhor, por cada um desses amados que estão conosco nesse tempo, recebendo a tua palavra em seus lares, onde eles estiverem agora. Que verdadeiramente o teu Espírito possa ter liberdade diante de cada um de nós e fazer a tua obra, Senhor. Os desígnios do teu coração possam estar sendo estabelecidos em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. E toda tempestade ceda, toda obscuridade ceda, tudo aquilo que não é do Senhor ceda, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. A tua palavra transformadora entre em nossas vidas e transforme tudo aquilo que não é teu, para que seja do Senhor. Os teus planos, os teus propósitos aconteçam sobre nós. Que sejamos curados, que sejamos transformados, que sejamos edificados, que possamos bendizer o nome do Senhor, porque até aqui, como disse Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, querido? Eu estava analisando esse texto, eu estava vendo, né, um versículo que eu falo muito, que eu gosto muito, e eu estava pensando e pedindo ao Senhor que me ajudasse a entender um pouco mais dessa passagem bíblica que é tão poderosa, que é tão maravilhosa. E ao analisar, ao estudar e ao pedir ao Senhor que me ensinasse, eu pude ver aqui que esse texto ele é muito mais forte e transformador do que a gente possa imaginar. É um texto bíblico, um versículo bíblico que deveria estar assim escrito nas tábuas dos nossos corações, deveria estar ali na nossa casa, nos lugares onde a gente possa enxergar e guardar para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é novo. As coisas velhas foram embora. Oh, que maravilha! E olha só como esse versículo é tão forte, tão poderoso, que ele é transformador de ambientes. Ele quem? Jesus Cristo, o Senhor. Ele transforma ambientes. Lá em Mateus, no capítulo 14, do versículo 17 ao 20, quando a multidão está ali assentada ouvindo os ensinamentos do Senhor Jesus, e eles não têm mais pão, né? Eles precisam ir embora, e ali a gente vê a multiplicação de pães, quando Jesus pede que eles se assentem, e eles tinham somente 5 pães e 2 peixinhos. E quando Jesus ora, aquele ambiente de escassez, ele foi transformado, tanto que no versículo 20 diz para nós que sobraram, depois que toda aquela multidão, que contava naquela época 5.000 homens, não contando mulheres e crianças, sobraram ainda, depois que todos comeram, 12 cestos cheios de pães. Olha só que coisa interessante, um ambiente de escassez, logo se transforma num ambiente de abastança. Muita comida, muita coisa, muitos pães, muitos peixes. Ele é aquele que transforma ambientes escassos em ambientes abundantes, porque ele é o Senhor Jesus. Em Marcos, lá no capítulo 4, a gente encontra do versículo 39 ao 41, quando Jesus está deitado dentro do barco, vem aquela tempestade, os discípulos ficam desesperados e em determinado momento eles falam assim, não tem mais jeito, vão lá e acordam o Senhor. E o Senhor então se levanta e ele diz para o vento, te acalma, ele diz para o mar, te aquieta, e logo o vento e o mar ficaram calmos. E no versículo 41 eles falam assim, uau, quem é este que
que até o vento e o mar lhe obedecem. Jesus transforma uma situação de tempestade, iminente morte, para uma situação de paz, de tranquilidade e vida com abundância. Né? Ninguém estava mais correndo risco de mortes ali. Graças a Deus, ele transformando ambientes, a situação ao redor das pessoas, de perigo, de morte, e ele transformando em situação de paz, de vida. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3, diz para nós que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós que vivíamos em trevas, fomos transportados para o reino de luz, o reino de Jesus Cristo, Senhor. Uma palavra que ainda foi profetizada por Isaías, lá no capítulo 9, no versículo 2, quando diz que para o povo que andava em trevas surgiu a luz. Então ele é aquele que transforma ambientes, as coisas velhas passando e se tornando novas, tirando tempestades, tirando trevas, tirando escassezes das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma das transformações de tantas que nós podemos falar, né? Ainda existe uma outra transformação. Ele é aquele que transforma as eras, aquele que é Senhor dos tempos. Lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz para nós que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será eternamente. Logo, ele é aquele que tem o controle do tempo sobre a sua mão. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, diz para nós que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus não hão de passar. Elas não passarão. Isso significa que ainda que os tempos mudem, ele permanece o mesmo. Ele permanece no controle do tempo. Ele permanece no controle de todas as coisas. O Senhor do tempo é Jesus Cristo. O que era, o que é e o que há de vir. Como está lá em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 17 ao 18, que diz que ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que esteve morto, mas que vive e vive para sempre, que era, que é e que há de vir. E ele é quem tem as chaves do inferno e da morte em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, veja bem, é aquele que pode transformar situações, aquele que pode transformar ambientes. Este é o Senhor das nossas vidas. Nós podemos recorrer a Ele em todo o tempo. Que coisa maravilhosa! E se alguém está em Cristo, o que você está vivendo hoje que está difícil para você? O que você está passando hoje, que você olha para a tua direita, você olha para a tua esquerda, você olha para frente, você olha para trás, você olha para baixo, você olha para cima, não tem saída. A nossa saída está em permanecer em Cristo Jesus, o Senhor das nossas vidas. É Ele que transforma tudo ao nosso redor. E quer saber algo mais? Ele não transforma somente ambientes e eras. Ele também pode nos transformar. Ele pode transformar vidas, desde que essas vidas queiram que Ele habite e as transforme. Lá em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, nós encontramos a história do filho de Timeu, Bartimeu, o filho de Timeu. E diz ali o texto que esse homem gritava por Jesus, porque ele era cego, e ele gritava pelo Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, quando Jesus estava passando naquele lugar. E Jesus então manda chamar o filho de Timeu. E ele, quando recebe a notícia
E diz o texto que ele joga a sua capa no chão, porque ele estava coberto por aquela capa, e ele vai ter com Jesus. E Jesus pergunta: o que você quer? Ele fala: Senhor, que eu volte a ver. E Jesus diga: veja. E ele volta a enxergar. Sabe o que eu vejo? Aquela capa que estava sobre o filho de Timeu, que muitos falam que o nome dele era Bartimeu, mas Bar é filho no grego, né? Então, Bar, filho. Timeu, o nome do pai dele. Então, o filho de Timeu, ele tinha uma capa que o identificava como um homem cego, como um homem limitado, como alguém que, aquela capa lá, ó, é porque ele é cego. Mas no dia em que aquele homem se encontra com Jesus, a capa ficou sem identidade, porque Bartimeu teve transformação naquele dia. A capa que o identificava como cego ficou lá naquela calçada, porque ele não era mais um cego. Ele se encontrou com aquele que pode transformar vidas, e a vida dele foi transformada, e a capa ficou lá, num cantinho qualquer da rua, sem identidade alguma, sem poder expressar, porque Jesus é a verdadeira expressão das nossas vidas. Ele muda a identidade do homem. Em Lucas, no capítulo 7, do versículo 48 ao 49, nós temos a história de uma mulher que entra na casa de Simão e começa a ungir Jesus. E ela unge os pés de Jesus, e ela começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos, a beijar os pés de Jesus. E Simão, então, ele diz assim, ele pensa consigo mesmo: se ele soubesse, se Jesus realmente fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher, uma pecadora. E Jesus, ao saber o que estava passando no coração daquele homem, conta-lhe uma história. E depois disso ele fala: como é que foi? Por que foi perdoado o seu pecado? A quem muito se dá, a quem muito ama, muito é perdoado. Quem pouco ama, pouco é perdoado. Ele vira para aquela mulher, ele diz para ela assim: olha, filha, perdoados são os teus pecados. Olha que coisa interessante. Jesus transformando o destino do homem, o destino daquela mulher. Ela teve a sua alma livre dos grilhões do pecado. Ela agora estava liberta dos seus pecados. Jesus Cristo transformou prisão em liberdade, escravo em livre. Que coisa maravilhosa! Ele transforma o nosso destino. Em Lucas, ainda no capítulo 23, do versículo 42 e o versículo 43, nós temos ali a crucificação de Jesus, e um dos malfeitores que estavam crucificados com ele, à sua direita, ele começa a falar assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Veja que aquele homem, a história dele seria um fim trágico. Um malfeitor que agora está pagando por seus atos, está pregado em uma cruz, mas ele se arrepende dos seus atos e ele vai até Jesus. O que esperava aquele homem? A condenação eterna. Uma vida errada e uma condenação eterna. A morte já estava chegando e o caminho dele seria de condenação eterna. Mas ele se encontra com Jesus ali naquela cruz. E Jesus muda a trajetória daquele homem de perdição para salvação, de condenação para absolvição. Justiça de Deus levando-o para a bênção eterna, para a vida em Cristo Jesus. Não mais a condenação, mas agora a absolvição eterna. Não mais o castigo eterno,
mas sim a bênção eterna. Não mais aquele lugar eterno de sofrimento chamado inferno, mas um lugar de paz eterna, de gozo absoluto para sempre. A vida no céu em Cristo Jesus, com Cristo Jesus. Olha só, que bênção, que maravilha. A nossa transformação, a transformação da vida do homem, do caminho do homem e da eternidade do homem. Jesus Cristo, se alguém está nele, vai viver coisas novas. Não digo que não teremos lutas, não digo que não teremos adversidades. João 16:33 diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu, querido, nós também somos vencedores, nós somos mais que vencedores, no nome de Jesus Cristo. Romanos 8:37 diz isso para nós. Então, entrega o teu caminho para ele. Viva em Cristo Jesus, porque ele pode pegar o nosso passado, transformar o nosso presente e fazer com que o nosso futuro seja de bênção absoluta. O teu passado não profetiza o teu futuro. Se você estiver em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Amém? Receba essa palavra no teu coração e que o Senhor te abençoe e que Ele derrame graça sobre as nossas vidas nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais nós te adoramos, uma vez mais nós te bendizemos. Muito obrigado por tua palavra derramada em nossos corações e que nós possamos confiar a nossa história a Ti, possamos confiar a nossa vida a Ti, porque se nós estivermos em Ti, as coisas velhas vão ficar para trás e nós viveremos o novo tempo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Como Josué, quando entrou na terra da promessa, ele pôde comer daqueles frutos, das novidades daquela terra e viver um novo tempo, vencendo as adversidades no nome do Senhor. E assim será para nós. Em Ti nós alcançaremos grandes coisas, porque fiel é o que prometeu. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. Muito obrigado. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade. Graça e paz e um beijo no teu coração.